Pessoal, eu não vou atender só porque vou eu tirar estou um em pouquinho. aula, tá bom? Só vou tirar um pouquinho aqui o slide e já volto para vocês. Eu não vou atender porque eu estou em aula. Pronto. Pessoal, então eu vou começar a explicação, tá? Conforme o pessoal for entrando, então, daí depois eu vou aceitando. Então, na aula de português, nós vamos trabalhar com leitura e interpretação de texto. Para a gente começar, nós vamos ver algumas dicas, tá? Para a gente poder fazer a leitura e interpretação do texto, né? De uma maneira que a gente consiga entender o que a gente está lendo, que a gente consiga compreender as informações que o texto quer nos passar. Primeiro ponto que a gente precisa, pessoal, quando vai fazer leitura e interpretação, é ler com bastante atenção o texto. E não fazer apenas uma leitura, né? A gente precisa ler uma, duas, três, às vezes depende do tipo de texto, né? Depende da estrutura daquele texto, da informação que ele quer passar. Às vezes a gente precisa fazer várias leituras até conseguir compreender, né? Até para buscar as informações, porque muitas vezes quando a gente vai interpretar o texto, nem sempre a gente acha já de cara a resposta, né? Dentro do texto. Então a gente precisa tá lendo várias vezes até conseguir compreender aquela informação que ele quer nos passar. Um outro ponto importante, pessoal, é a gente prestar atenção no título do texto. Por quê? Muitas vezes a gente lendo o título, a gente já consegue ter uma ideia do que vai ser falado naquele texto, né? Vamos dar um exemplo. Quando a gente pegou na aula de ciências, na segunda-feira, qual que era o título do texto que a gente trabalhou? As constelações. Então, a gente lendo aquele texto, a gente tem uma ideia do que seria falado no texto, certo? E assim acontece com todos os outros, seja um conto, seja uma fábula, seja um texto informativo, uma notícia. Então, o título do texto é muito importante, né? A gente ler ele, prestar bastante atenção no título, para já ter uma ideia do que vai ser falado naquele texto. Um outro ponto importante, a organização das ideias. Muitas vezes a gente tem costume de ler o texto com pressa, ler correndo, e a gente acaba não organizando as ideias do texto e a gente acaba não entendendo. Então, quando a gente for fazer a leitura, organizar as ideias daquele texto, procurar ler, né, se achou uma palavra que não sabe o significado, procurar no dicionário para aí entender, fazer um sentido aquilo que você está lendo, né? Porque muitas vezes no texto nós vamos ter palavras que a gente não conhece, né? Então, por a gente não conhecer, a gente vai precisar de um dicionário. E aí é onde a gente consegue ter uma melhor compreensão, né, do texto, ok? Um outro ponto, pessoal, que é importante, a gente ver o tipo de texto que vai fazer a leitura. Por quê? Cada tipo de texto tem a sua estrutura. Se nós pegarmos uma notícia, a notícia ela tem uma estrutura para ser escrita. Se nós pegarmos um conto, que é um tipo de texto narrativo, tem outra estrutura. Se a gente pegar uma história em quadrinhos, é outra estrutura. Então, a gente precisa prestar muita atenção e identificar o tipo de texto que a gente vai ler, para a gente poder, né, já saber o que a gente vai buscar. As informações que eu vou buscar numa notícia, numa reportagem, é diferente das informações que eu vou buscar num conto, tá? Então, a gente precisa identificar o tipo de texto. Aqui, ler o texto quantas vezes forem necessárias, que eu já puxei ali no primeiro item. Marcar palavras desconhecidas. Então, vamos supor, se você está lendo um texto que nem hoje, que ele vai estar aqui no online. Leu alguma palavra que não conhece, anota no caderno a palavra. Aí depois vocês vão procurar o que significa. Quando vocês estão com o texto no livro, grifa, marca, risca a palavra lá no livro, circula, né? Ou marca, passa uma caneta marca-texto, para você saber que aquela palavra você não sabe o que significa e que você vai procurar depois.
tenha sempre um dicionário do lado. Hoje nós temos dicionários na internet. Se você entrar lá no Google, você jogar, procurar significado e põe a palavra. Vão aparecer vários dicionários online que a gente consegue estar procurando. Nós temos os dicionários físicos, né? Que é aquele que a gente pega para manusear, para procurar as palavras. Então, nós temos várias opções, né, para a gente estar trabalhando com a procura de significado de palavras, certo? Alguma dúvida aí, pessoal? Não? Não. Não. Olha lá no próximo slide. Quando a gente for interpretar o texto, é importante que a gente leia as questões com muita atenção. Por quê? Se a gente lê uma vez só, muitas vezes a gente não vai entender o que aquela questão está pedindo para nós. Então, a gente precisa ler algumas vezes, principalmente quando são questões maiores, às vezes quando nós temos questões que são várias alternativas. Então, a gente precisa sempre estar lendo com atenção para conseguir entender o que aquela questão está pedindo para nós. E sempre, quando for fazer a interpretação, cada questão que a gente for trabalhar, volta lá no texto. Tá? É sempre importante voltar lá no texto. Outra coisa que não está aqui, mas é importante, enumerem os parágrafos, né, do texto. Por quê? Às vezes vocês vão saber que vocês vão buscar informações, no primeiro parágrafo tem aquela informação. É no quinto parágrafo. É no sexto parágrafo. Então, assim, busquem sempre voltar no texto quando vocês estiverem fazendo a interpretação, certo? Então, essas, pessoal, são algumas dicas importantes que, se a gente seguir para leitura, para interpretação, a gente vai conseguir entender com mais facilidade o texto que a gente vai estar trabalhando. E isso serve não só para português, tá, gente? Mas para todas as outras disciplinas, porque a gente sempre está lendo texto. História, a gente lê texto. Em ciências, geografia. Na matemática, a gente trabalha com a leitura de texto, não trabalha? Quando a gente tem o texto explicativo, a gente tem o enunciado da atividade, não é? Quando está pedindo a situação, problema, tá? Então, é importante a gente fazer essa leitura com bastante atenção, se atentar sempre a esses pontos que nós trabalhamos aqui, para facilitar, ok? Alguma dúvida? Não. Não? Não. Ok. Oi, pode Por que perguntar. Por que tá esse risco aqui na tela? Eu vi que apareceu também, mas eu acho que alguma coisa da apresentação que apareceu, que eu vi que apareceu depois, enquanto eu estava apresentando. Mas é do slide mesmo. Certo? Certo. Então, vamos lá agora. Eu vou colocar aqui, para vocês verem, o texto que nós vamos trabalhar. Então, ó, tá aqui, ler e copiar o texto no caderno. Só que vocês não vão copiar o texto agora, tá? Nós vamos fazer a leitura, depois eu vou mandar lá no grupo, ou quem já entrou no Google Sala de Aula já baixou o texto, aí já tem o texto na mão. Então, o texto que nós vamos ler, ele chama Amigos Inseparáveis, tá? Vamos primeiro, pessoal, observar o que nós temos nesse texto, ó. Vamos observar os sinais de pontuação. Quais sinais de pontuação que a gente consegue identificar aqui nesse texto? Eu vou até aumentar ele aqui para ficar mais fácil, para a gente analisar ele. Olha lá, o que a gente tem de sinal de pontuação nesse texto? Vírgula, ponto. Vírgula, quais pontos? Bolinha. Exclamação, Ponto de exclamação, interrogação, interrogação. Qual mais? Travessão. Travessão. O que indica o travessão? Quem lembra? parágrafo, Quando uma pessoa vai falar. 3 pontos. O travessão, ele indica que nós vamos ter uma Fala. fala, uma conversa, né? Olha aqui, nós temos os 2 pontos, né? Então, olha, nós temos vários sinais de pontuação. Olha, eles falaram aqui, ó, os 3 pontos, né? Como que chama esses 3 pontinhos? Qual que é o nome? Reticências. Reticências, isso. Então, olha lá.
Os sinais de pontuação, pessoal, eles são muito importantes, tá? Na leitura, na escrita, certo? Acho que em leitura e escrita vocês trabalharam já alguma coisa de pontuação. Não trabalharam com a professora Tati? Sim. Sim, né? Sim. Legal. Então, vamos lá, ó. Então, olha o título do texto, Amigos Inseparáveis. Olhando o título, pessoal, o que vocês acham que vai se falar nesse texto? De amigos. De amigos? Quais amigos será que vai falar? Que nunca eles se separam. Que nunca eles se separam. E quem será que seriam esses amigos? Quem será que O seriam esses Manuel amigos? e a Luísa. O Manuel E a Luísa. e a Luísa? Será que além deles vai aparecer mais alguém? O cão. O cão. O cão. Olha lá, então sem a gente ler e pelo título a gente já está só batendo o olho no texto e conseguindo buscar algumas informações, né? Então vamos começar a leitura? Uhum. Alguém gostaria de começar lendo o primeiro parágrafo, que são as duas primeiras Posso linhas? ler, professor? Pode. Pode começar. Pode começar? Uhum. Todos os dias no verão, costumava aparecer gente de fora para passar as férias na praia. Montava-se as barracas e as crianças brincavam na areia e muita gente tomava banho. Quer continuar? Mais Pode alguém ser. quer ler ou a Vanessa pode continuar? Pode continuar então, Vanessa. Um dia estava o Manuel construindo um castelo e eu a cavar um buraco quando ouvimos uma voz de uma menina. Vai, pode ir lendo. Que lindo, cão! Ajoelhou-se a fazer-me festas no pelo e perguntou: Como se chama o cão? Faísca, respondeu Manuel. Que nome engraçado, exclamou ela. Realmente, nessa altura, o meu nome ainda soava bem, porque eu era novo e forte e corria ligeirinho. Chamo-me Luísa, disse a menina. Parecia estar encantada. Encostava a cabeça na minha. Encostava encostava a cabeça em minha e metia. Peraí. Parecia estar encantada comigo. Não, peraí. É Tô isso, tá certo. perdida. Não, tá certo. Parecia estar encantada comigo. Afagava-me o pelo Afogava-me o pelo, encostava a cabeça minha e metia-me pedaços na bola, de bolo. pedaços de bolo na boca. Foi a primeira vez que provei bolo e confesso que achei logo uma maravilha. O que entristecia que era a Luísa, que não disse um bocadinho. Ao Manuel era bem lhe que fazia ver Fazia ver isso. queria ver isso, mas ele não percebia os meus modos e sinais. Andei a moto, não, A andei a volta. volta do Manuel do Manuel a ladrar e a ladrar. Ele compreendeu logo o que eu queria dizer, por isso acalmou-me. Deixa pra lá, Faísca. Isso. Então, nós fizemos a primeira leitura. Pessoal, antes da gente ler novamente, quem é o autor desse texto? Autor desconhecido. Autor desconhecido. Então, não se sabe quem escreveu essa história, né? É um autor desconhecido. Então, geralmente, quando a gente escrever algum texto, ver algum texto assim, é porque não se sabe, né, quem escreveu a história. Então, agora vamos prestar atenção, ouvir, que eu vou fazer a leitura novamente.
Se surgir alguma dúvida, vocês me falam, ok? Então vamos lá. Amigos inseparáveis. Todos os anos no verão, costumava aparecer gente de fora para passar as férias na praia. Montavam-se barracas, as crianças brincavam na areia e muita gente tomava banho. Um dia, estava o Manuel a construir um castelo e eu a cavar um buraco. Professor, Oi? Quem chamou? apareceu uma tolinha, obrigado por escolher o Zoom. Essa reunião não tem mais limite Limite no de tempo. tempo. Peraí, deixa eu ver aqui. Não, mas ainda tá gravando, viu? Oxe, Tá gravando Apareceu normal uma ainda. telinha aqui para mim. Obrigado por escolher o Zoom. Essa Pra mim também reunião não apareceu. tem pra mim mais também. limite Pra de mim também. tempo. Certo? Vamos assim, vamos continuar. Vocês estão conseguindo ouvir que eu tô lendo. Sim. Sim. Então, vamos continuar. Tô. Se cair, a gente entra de novo. Tá? Mas é o Professor, que- Oi? manda eles clicar fora do ok, porque eu cliquei fora do ok, aí desapareceu pra mim. Aí, Depois desapareceu? Então clica fora do OK para que mim volta. também desapareceu. Que eu Desapareceu? cliquei fora do ok. Então, ok, vamos continuar novamente. Então, vamos lá. Um dia, estava o Manuel a construir um castelo e eu a cavar um buraco, quando ouvimos uma voz de menina. Que lindo cão! Ajoelhou-se a fazer-me festas no pelo e perguntou: Como se chama o cão? Faísca, respondeu o Manuel. Que nome engraçado! Exclamou ela. Realmente, nessa altura, o meu nome ainda soava bem, porque eu era novo e forte e corria ligeirinho. Chamo-me Luísa, disse a menina. Parecia estar encantada comigo. Afagava-me o pelo, encostava a cabeça à minha e metia-me pedaços de bolo na boca. Foi a primeira vez que provei bolo e confesso que achei logo uma maravilha. O que me entristecia era que a Luísa não desse um bocadinho ao Manuel. Eu bem lhe queria fazer ver isso, mas ela não percebia os meus modos e sinais. Andei à volta do Manuel, a ladrar e a ladrar. Ele compreendeu logo o que eu queria dizer, por isso acalmou-me. Deixa para lá, Faísca. Então, pessoal, vamos lá. Vamos identificar, então, quem são as personagens dessa história. A Faísca, Faísca, que é quem o Faísca? O cachorro. cão. Cachorro. Quem mais? A A, Luísa Manu... A a Luísa Luísa. O e o Manuel. Manuel. e o Manuel. Manuel. Então, nós temos 3 personagens na história. E aonde se passa essa história? Na praia. Na praia. Então, o espaço, né, dessa história é na praia. E o que acontece? Qual é o ponto principal ali da história? Quem pode responder para mim? O ponto principal da história. Como, professor? O ponto principal, o fato principal dessa história, qual que é? O acontecimento principal. Que o cão tentou acalmar o menino. O cão tentou acalmar o menino, mas o que acontece antes? Se a gente ler o 8º parágrafo ali, onde está escrito parecia estar encantada comigo, ali tem um fato que acontece que é o ponto-chave da história. Que o menino disse que foi a primeira vez que ele experimentou o bolo. Será que foi o menino que experimentou o bolo pela primeira vez? O cachorro. O cachorro. É o cachorro. Isso. Então, o cachorro, a Luísa começou a dar uns pedaços de bolo para o cachorro. E o que o cachorro percebeu? E ela não deu pro Manuel também. Isso, ela não ofereceu, ela não deu o bolo para o Manuel.
E aí o cachorro começou a fazer o quê? A A andar em tentar volta dar um dele. sinal. Vai Isso. andar. Ele começou a andar em volta dele para dar um sinal do que estava acontecendo. Isso. E aí o que que aconteceu? O Manuel conseguiu entender ou não? Conseguiu. Sim. Sim. Conseguiu. Isso, muito bem. Então, olha lá, em um parágrafo nós conseguimos tirar o acontecimento principal da história, certo? Pessoal, esse texto foi fácil para entender? Foi. Sim, é um texto Foi. curto, né? É um texto curtinho, é mais fácil para a gente fazer a leitura. Nós vamos ver alguns textos, acho que na aula de amanhã, ou na aula de amanhã ou na aula de segunda, eu não lembro agora, de segunda não, da semana que vem, que tem um texto do livro que ele já é um pouco maior, que aí já são 2 folhas. Então já vai exigir um pouco mais de atenção na leitura, tá? Ó, agora então, pessoal, eu vou explicar para vocês as perguntas da interpretação, certo? Então vamos lá. Muitas delas nós já até fizemos aqui conversando, eu já perguntei e vocês me responderam, então vai ficar até mais fácil. Olha lá a primeira. Quais são as personagens desse texto? O bolo e o cão, a menina, o cão e seu dono, o cachorro e o seu dono, a menina e o dono do cão. Então, uma dessas alternativas é a correta. Certo? Deu para entender? Então, vocês vão marcar uma só das alternativas. Não Quais, entendi. ó, quais são as personagens dos textos? Quais os personagens que aparecem nesse texto? Que nós já até falamos. A menina, o cão e o dono. A Miguel menina, o cão e o dono. e o dono, que é o Manuel. Então, é essa alternativa que vocês vão ter que marcar. Certo? Aqui na 2, pessoal, está perguntando quem é o narrador dessa história. Pessoal, narrador é quem está contando a história. Que pode ser um narrador personagem, que é quando o narrador participa dos acontecimentos da história, ou ele pode ser um narrador observador, que é quando ele está contando algo que ele está vendo. Tá? Então, eu tenho esses 2 tipos de narradores. Na nossa história, está perguntando quem é o narrador dessa história. O autor desconhecido, o dono do cão, o cão ou a menina? Quem que está contando a história do texto? O ator desconhecido. O autor desconhecido? Vamos voltar lá para a gente ver, ó. Então tá assim, ó. Vou pegar um parágrafo que vai, ó. Parecia estar encantada comigo. Afagava-me o pelo, encostava a cabeça minha e metia-me pedaços de bolo na boca. Quem será que está falando isso? O cachorro. Cachorro. Olha lá. Um dia estava o Manuel a construir um castelo e eu a cavar um buraco. Quem que estava cavando um buraco? O Manuel. Hã? Manuel. O Manuel estava construindo um castelo. Cachorro. Isso. Então, quem que é o narrador dessa história? Não. O cão. É ele que está contando a história. Desconhecido. Né? Então, nós temos ali no texto, no segundo parágrafo, a chave para a resposta dessa pergunta, tá? Então, aqui no segundo parágrafo e no 8º, a gente consegue buscar a resposta da segunda pergunta, certo? Olha na pergunta número 3. Todos os anos, no verão, costumava aparecer gente de fora. Qual o motivo que atraía as pessoas de fora? A realização de trilhas esportivas, as disputas de surf, as férias na praia ou as brincadeiras com as crianças? As férias na As férias praia. na Férias na praia. praia. As férias na praia, isso. Muito bem. 4. Como se chama a personagem que fez festas ao Faísca? Como que chama a personagem que viu Faísca, que se encantou com ele? Luísa. A Luísa. Olá, Luísa. Muito bem. Vamos lá agora. 5ª pergunta. Qual o produto alimentar que o Faísca provou pela primeira vez? Bolo. Bolo. Isso. O que entristecia o Faísca?
Que a Por que Luísa que- não deu bolo pro Manuel. Isso, porque né, o fato da Luísa não ter dado o bolo pro Manuel. Aqui na 7. Deixa pra lá, Faísca. Quem pronunciou essa frase? Quem que falou isso? O Manuel. Manuel. O Manuel. Manuel. Muito bem. Depois, 8. O que queria dizer essa personagem com a frase? O que o Manuel quis dizer com essa frase? Deixa pra lá, Faísca. O que ele quis dizer com E ele isso? não queria bolo? Que ele não queria bolo? Ó, essa vocês já vão ter que pensar um pouquinho mais. Tá vendo? Tem algumas questões que a gente já responde. Eu pergunto e vocês me responderam direto. Algumas a gente vai ter que ler de novo e tentar entender para responder. Já é uma questão um pouquinho mais complexa. Certo? Sim. Olha a 9. O que sentia a Luísa pelo Faísca? O que a Luísa sentia pelo Faísca? Encantada? Ela é encantada, encantamento, né? Ela ficou encantada com o Faísca. Uhum. E depois, aqui na última, pessoal, são fatos do texto, são frases que aparecem no texto. O que vocês vão fazer? Vocês vão enumerar na ordem. Olha lá, deixa para lá, Faísca. Ela vai ser a frase, ela é lá pela ordem do texto. Ela é a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 ou a 6. Aí depois, que nome engraçado. Em qual parte do texto? É a 1, a 2, a 3. Então, vocês vão observar os acontecimentos que tem aqui e vai buscar lá no texto a ordem que ele aparece. Se é o primeiro acontecimento, vocês vão colocar 1. Se for o segundo, 2. Se for o quinto, 5. Tá? Então, não dá para repetir nenhum número. Tem um para cada um certinho. Tá? Vou dar um exemplo. Ó. Se a gente pegar aqui, deixa para lá a Faísca. Em que momento do texto acontece isso? Essa frase. Aparece em que momento do texto? Quase no final? No final. Isso. Então, se é no final, ela vai ser que número? 6. Vai ser o 6, que é praticamente, ó, é a frase que fecha o texto, né? Ó. Olha lá, é a última frase do texto. Tá? E aí vocês vão, então, identificando e numerando certinho. Ok? Ok. Deu para entender, pessoal? Ficou alguma dúvida da interpretação? Não. Não? Não. Certo. Vou explicar já, pessoal, que eu coloquei aqui uma tarefinha de português, que essa tarefa vai ser para vocês fazerem para a aula de amanhã. Daí eu vou pedir para alguns alunos fazerem a leitura para mim. Olha lá. Você acha importante ler? Vocês acham importante ler? Por quê? Sim. Se vocês responderem que sim, por que que é importante? Se responder que não, por que que não é importante? Então, aí vocês vão explicar, tá? Então, você acha importante ler e por quê? E aí vocês vão explicar, ok? Certo? Sim. Alguma dúvida? Não? Então, vamos lá, pessoal. O que vai acontecer? O texto, para vocês fazerem a leitura. As perguntas, de certa forma, nós já fomos respondendo de maneira, né, aqui na nossa conversa. O que vocês vão fazer depois? Então, vocês vão copiar o texto no caderno e copiar e responder as perguntas, ok? Certo? Sim. E depois fazer a Sim. tarefa também, ok? Ó, para a gente fazer essa tarefa aqui, pessoal, eu vou ver se eu consigo já colocar ela lá no Google Sala de Aula, para quem conseguir responder lá, responde lá. Porque daí depois eu leio direto lá do site, tá bom? Depois eu vou, assim que terminar a aula, eu já vou colocar essa tarefa lá para vocês responderem, ok? Sim. Dúvidas, pessoal, da parte de português? Não. Não? Então, depois que eu postar a atividade e terminar a aula, aí vocês vão ter o tempo para copiar, para responder, tá? Nós vamos usando a aula aqui online, ao vivo, para quê? Para a gente fazer a leitura, para a gente discutir, fazer igual eu fiz, eu vou perguntando, vocês vão me respondendo, porque já facilita na hora de vocês estarem fazendo, certo?
Sim. Então, agora, peguem um caderno de matemática. Pra gente É poder... de matemática agora, professor? Isso, vamos passar para matemática. E aí, depois que eu terminar de explicar tudo, aí a gente encerra e aí vocês vão ter o tempo para estar fazendo. Professor, é o livro ou o caderno? Caderno. Tá. E aí, depois eu já vou começar a explicar a parte de matemática para vocês. Ontem, na aula de matemática, nós falamos sobre o sistema de numeração, né? Eu expliquei as características do sistema de numeração. Eu mostrei algumas coisas como maior, menor, antecessor, sucessor, né? Falei dos algarismos, e aí hoje nós vamos rever um pouquinho sobre as ordens e classes numéricas, tá bom? Então, já copia o que está aqui na tela, no caderno. Seu fone tá aí. Então, já vão copiando no caderno o título e eu já vou começar a explicar daqui a pouco. Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos começar a falar, então, sobre as ordens e classes numéricas. Ontem, quando eu mostrei alguns números para vocês, lembra que eu falei que os números, eles ocupam posições, né? Quando a gente vai analisar, contar os Travou, algarismos. professor. Professor, travou? Travou? Travou. Espera aí, vamos lá. Deixa eu tentar de novo aqui. Travou. Voltou? Voltou. Legal, então eu vou colocar de novo aqui, ó. Então, ontem, lembra quando nós falamos dos números, que eu falei que cada número ele tem um valor de acordo com a posição que ele aparece, né, cada algarismo. E isso que eu expliquei ontem já é um passo para a gente entender o que são ordens. Então, no sistema de numeração, a posição de cada algarismo do número, a gente chama de ordem. E cada ordem, ela tem um valor específico, tá? Ah, professor, mas como que é isso? Daqui a pouquinho vai ficar mais fácil, que eu vou mostrar para vocês um quadro. Olha aqui que eu coloquei, ó. Pense no número 37.289. Quantas ordens será que esse número tem? E como podemos representar essas ordens? Pergunto para vocês, pessoal, quantos algarismos eu tenho no número 37.289? Quantos algarismos tem esse número? 5. 5 algarismos. Ó, tem o 3, o 7,
o 2, o 8 e o 9. Então, são 5 algarismos. Se ele tem 5 algarismos, quantas ordens, então, ele tem? Se o número tem 5 algarismos, quantas ordens será que tem esse número? Olha lá, eu falei que cada algarismo indica uma ordem. Então, quantas ordens tem o número? 5. 5, isso, 5 ordens. E aí eu perguntei, como nós podemos representar essas ordens? Como será que eu posso representar essas ordens? Vamos ver aqui nesse quadro, ó. Olha lá. As ordens, nós podemos representar através do quadro de ordens e classes ou do quadro de valor e lugar, tá? Olha lá. Qual algarismo aparece na primeira ordem? 9. O 9. 9. Isso. E na segunda ordem? 8. Isso. E na terceira? 2. Na quarta? 7. E na quinta? 3. 3. Então, olha lá, 5 ordens. Cada uma dessas ordens tem um nome. Sem vocês olharem, alguém saberia me dizer o nome da ordem do 9? Como será que chama essa ordem que está o algarismo 9? Eu acho simples. Como será que chama a primeira ordem? Ninguém lembra? 8, professor. Hã? Quem que respondeu? Não, então, qual será que é o nome dessa ordem? Cada uma delas tem um nome. Eu acho simples. É a menor ordem que a gente tem, de menor valor. Vamos descobrir no próximo quadro? Olha lá. O 9, ele está na ordem das unidades. E o 8 está em qual ordem? Da dezena. E o 2? Centena. Centena. E o 7? Unidade milhar. Unidade de milhar. E o 3? Dezena de De milhar. Dezena de milhar. Olha aqui, eu tenho uma ordem que está em branco, a sexta ordem. Qual que é? Centena de milhar. Centena de milhar. No caso do nosso número, ele não tem a sexta ordem, ele vem até a quinta. E cada uma delas, pessoal, tem um valor. Na ordem da unidade, o que eu vou fazer para descobrir o valor? Eu pego o algarismo e multiplico por 1. Então, quanto vale aqui o 9? Qual o valor do algarismo 9 nessa ordem? Então, ó, eu vou pegar 9 vezes 1. Então, ele vai... 9. 9. Isso. Esse 1 aqui, pessoal, representa uma unidade, tá? Olha o 8 na dezena. Quanto que ele vai valer? Quanto? Eu vou pegar 80, por quê? Eu vou multiplicar 8 por 10 unidades. Então, 8, na ordem da dezena, aqui o 8 vale 80. E se o 9 tivesse aqui na dezena? Quanto que o 9 ia valer? 90. 90, isso. Olha o 2. Quanto será que vale o 2 aqui? 200. 200. Por que será que ele vale 200? Porque 2 vezes 100 é 200. 2 vezes 100, 200. Ou seja, uma centena vale 100. 2 centenas vale 200. E se fossem aqui 6 centenas? 600. 600. Isso, muito bem. Olha aqui, quanto vale o 7 aqui? 7.000. 7.000. Por que é 7.000? Porque Na unidade milhar. Isso.
Vamos supor que fosse o 9 aqui. Quanto que ia valer o 9? 9.000. Muito bem. E aqui, quanto vale esse 3 aqui na quinta 30 ordem? mil. 30.000. 30.000. E se fosse o 8? 80 mil. 8.000. Se fosse o 8 aqui, ele ia valer 80.000. 80.000. Então, ó, vocês perceberam que o valor dos algarismos, ele vai mudar de acordo com a posição que ele está no número, né? Ó, o 9 aqui valia 9, aí nós jogamos ele aqui, veio valer 9.000. O 8 estava aqui valendo 80. Se eu jogar ele aqui, ele vai valer 80.000. Então, todo número, todo algarismo da unidade, nós vamos multiplicar por 1. Todo algarismo da dezena por 10 unidades. Da centena por 100 unidades. Da unidade de milhar por 1.000 unidades. Dezena de milhar, 10.000. E se eu tivesse o algarismo 5 aqui na centena de milhar, quanto que valeria? 500 mil. 500.000. 500.000. 500.000. Isso, muito bem. Deu para entender, pessoal, essa parte? Deu. Deu, legal. Então, vamos lá. Nós vimos, então, que cada ordem tem um nome e um valor, certo? Olha o próximo quadro. Aquilo que nós falamos, ó. O 9 aqui vai valer 9, o 8, 80, o 2, 200, 7.000 e 30.000. O que eu fiz aqui? Eu fiz a decomposição do número. Então, 30.000 mais 7.000, mais 200, mais 80, mais 9. É uma maneira de eu decompor. Outra maneira, 3 dezenas de milhar, mais 7 unidades de milhar, mais 2 centenas, mais 8 dezenas, mais 9 unidades. Outra maneira de eu decompor o número. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Não. Não? Não. Olha lá, agora eu vou dar um tempinho para vocês fazerem esse exercício aí no caderno. Vamos pensar. Observe o número 2.389 e responda. Quantas ordens tem o número? Então, quantas ordens tem esse número? Vocês vão responder aí no caderno. E vocês vão organizar o número no quadro de ordens, igual a esse quadro aqui, ó. Certo? Letra B. Quais são essas ordens? Então, quais as ordens que esse número tem? Vocês vão colocar o nome de cada ordem. E isso depois que vocês fizerem o quadro. E aqui no último, quanto vale cada algarismo do número de acordo com a ordem que ele ocupa? Então, quanto vai valer o 9, quanto vale o 8, quanto vale o 3 e quanto vale o 2? Tá? Pessoal, vou dar um tempinho para vocês fazerem, então, esse exercício. Eu vou deixar aqui na tela para vocês. Podem registrar ele no caderno. Aí, esse daqui, vocês podem colocar só as respostas, tá? Não precisa copiar o exercício inteiro, certo? E aí, nós vamos corrigir daqui a pouquinho. Então, vou dar um tempinho para fazer, ok? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, que eu estou por aqui. Tá vendo essas coisas como a gente faz? Se tiver dúvida, vocês podem me chamar, tá? Professor, Oi? eu não entendi a letra C. A letra C, você vai ver quanto vale cada um dos algarismos no número. Então, quanto vale o 9 nesse número? Quanto vale o 8? Quanto vale o 3 e quanto vale o 2? De acordo com a posição que ele está. Para você conseguir identificar o valor, você tem que fazer o quadro da letra A, que daí vai ficar mais fácil, que vai ser igual a esse quadro aqui, ó. Tá?
com essa... Aí no quadro, pessoal, vocês podem colocar essa linha aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ordem, e o número. Não precisa colocar essa linha aqui de baixo, ok? E coloca aqui em cima o nome também das ordens, certo? Depois eu vou mostrar a correção para Certo. vocês. Mais alguma dúvida? Não. Professor, terminei. Oi? Terminou? Quem for terminando, já aguenta aí que eu daqui a pouco já vou colocar a correção para vocês verem. Professor, Oi? na A a gente pode pôr no quadro? Sim, tem que montar o quadro. Tá. Estão conseguindo fazer? Sim. Sim. Quem tiver dúvida como montar o quadro, olha lá no... Eu vou voltar aqui só para vocês verem de novo o exemplo do quadro, ó, tá? Então, vocês vão fazer o quadro com 3 linhas e com 1, 2, 3, aí no caso, 4 colunas. Nesse caso, no caso do nosso exercício aqui, tá? Então, é bem simplesinho para fazer o quadro.
Terminei, professor. Ó, se for terminando, já vou colocar a correção daqui a pouquinho. Mais alguém? Professor, Oi? terminei também. Ok. Quem que não acabou ainda? Terminei. Posso colocar a correção? Pode. Pode? Então, olha lá. Pode. Então, olha lá. No primeiro, quantas ordens tem o número? O número tem? Quantas ordens? 4 Quatro. ordens. Olha lá, daí representando no quadro, ó, como que ficou o quadro. Então, ó, só com esse pedacinho aqui, ó. Primeira ordem, que é a unidade. Segunda ordem, que é a dezena. Terceira ordem, que é a centena. E a quarta ordem, a unidade de milhar. Qual algarismo aparece na primeira ordem? O 9. O 9. E na segunda? 2. Ou 8. 8. E na terceira? 3. E na 3. quarta ordem? 2. 2. Muito bem. Respondemos a letra A. Letra B. Quais são essas ordens? Quais são as ordens? Unidade, Unidade, centena de dezena milhar. e centena. E unidade, milhar. dezena, centena E unidade de milhar. e unidade de milhar. Muito bem. Quanto vale cada algarismo do número de acordo com a ordem que ocupa? Quanto vale o 2? O 2.000. 2.000. E o 3? 300. E o 8? 80. E o 9? 9. Vale 9 mesmo. Isso, muito bem. Certo? Foi fácil para fazer esse? Sim. Sim? Legal. Então, vamos dar sequência, então, aqui com as nossas explicações. Agora, nós vamos falar sobre as classes. Primeiro, nós falamos sobre as ordens, que é cada posição que o algarismo ocupa no número. Agora, eu vou falar com vocês sobre as classes. No nosso sistema de numeração, o que acontece? As ordens, elas são agrupadas de 3 em 3, da direita para a esquerda, tá? E quando eu tenho um grupo de 3 ordens, eu formo uma classe. Então, vamos pegar como exemplo, ó, o número 37.289,18. 289. Nós vimos que ele é composto por quantas ordens, esse número? 5 ordens. 5 ordens. E agora, quantas classes será que esse número tem? Quantas classes será que o número 37.289 tem? Nós sabemos que ele tem 5 ordens, mas quantas classes será? Hã? 5 classes. 5 classes, será? Será que são 5 classes? Então, vamos ver como que a gente pode representar essas classes e o nome de cada uma. Ó, eu falei que a cada 3 ordens é uma classe. Então, eu tenho 5 ordens aqui. Então, nós vamos ver quantas ordens nós vamos ter. Olha lá no próximo slide. Então, eu vou representar também usando o mesmo quadro que nós usamos lá, o quadro de ordens e classes, porque ele chama quadro de ordens e classes.
Quantas classes eu tenho, então, no número? Duas. Duas Duas. classes, tá? A ordem da unidade, a ordem da dezena e a ordem da centena, elas formam a classe das unidades simples, que é a primeira classe, tá? Então, a ordem da unidade, da dezena e da centena forma a primeira classe. Agora, a unidade de milhar, a dezena de milhar e a centena de milhar, elas formam a classe dos milhares, que é a segunda classe, tá? Então, esse número ele tem duas classes, que é a classe das unidades simples e a classe dos milhares, tá? Existem mais classes? Existem, assim como existem Sim. mais ordens também. Nós vamos vendo depois, tá? Aí eu tenho a terceira classe, que é a classe dos milhões. Eu tenho a quarta classe, que é a classe dos bilhões. E assim vai aumentando, né, as classes numéricas. As ordens, a mesma coisa. Eu tenho a sétima, a oitava, a nona, a décima, 11ª, 12ª ordem. E assim também vai aumentando. Então, para a gente relembrar, classes é um conjunto de 3 ordens. Então, cada 3 ordens que eu tenho, uma classe. Certo? Alguma dúvida? Nenhuma. Não? Não. Então, vamos lá. Mais um exercício para a gente pensar, então. Observe o número 354.862 e responda. Vamos lá, só da gente observar o número. Quantas e quais são as ordens desse número? Quantas ordens eu tenho aqui? Quantas ordens? 6. 6 ordens. Quais são essas ordens? Unidade. Unidade, Dezena. dezena, Centena. isso. Qual mais? Unidade de milhar, Milhar. Dezena de milhar. dezena de milhar. Isso, e a centena de milhar. Então, 6 ordens, e aí eu dei o número, o nome de cada uma dessas ordens. Depois aqui, represente o número no quadro de ordens, que é o que vocês fizeram no outro exercício, tá? Aí depois, vamos lá. Quantas e quais são as classes desse número? Quantas classes eu tenho nesse número? Lembra que Duas. duas classes. Quais são essas classes? A unidade simples Unidade simples e a de milhares. e a classe dos milhares. Isso, muito bem. Agora vamos ver o valor dos algarismos. Quanto vale o 3 aqui nesse número? 3. Ele está na ordem da centena de milhar. Então, ele vai valer quanto? 300.000. Isso, 300.000. E o 5? 50.000? 50.000. E o 4? 4.000. 4.000. E o 8? 800. 800. E o 6? 60. 60. 60. E o 2? 2. Muito bem. Então, esse exercício é relacionado, ó, tanto com ordens quanto com classes, certo? Ok? Ok. Então, eu vou deixar um tempinho agora, então, para vocês fazerem o exercício, ok? Então, aí uns 10 minutinhos para vocês fazerem. Não precisa nem copiar ele, só vai montando as respostas. Olha aqui na tela e monta as respostas do número, do exercício. Ó, vão fazendo que eu já volto rapidinho, pessoal. Só vou pegar um copo d'água.
Pronto, pessoal, já voltei, tá? Se tiver alguma dúvida, pode me chamar. Daqui a pouco eu já vou colocar a correção para a gente ver como que ficou. Professor, terminei. Terminou? Professor, Oi? eu não entendi a B. Ó, a B você vai fazer o quadro para representar o número. Só que aí você vai ter que colocar as ordens e as classes do quadro. Você vai fazer um quadro igual a esse daqui, ó. Viu? Um quadro igual a esse daqui. Só que aí, ó, você pode, né, colocar ou só aqui unidade, dezena e centena, ou só primeira, segunda e terceira ordem. Quem fez completo, ok, perfeito. Mas pode colocar só um ou outro, tá? Alguns exercícios eu vou pedir para colocar tudo, outros eu vou pedir para colocar mais simples, certo? E aí daqui a pouquinho eu já coloco a correção para vocês. Se tiver alguma dúvida, vocês vão me perguntando, vão me falando. Posso colocar a correção? Pode. Pode, então vamos lá. Ó. Então, a primeira parte aqui, ó. Quantas e quais são as ordens desse número? Então, o número ele tem 6. 6 ordens, e são elas: unidade, dezena, centena, unidade de milhar, a dezena de milhar e a centena Centena de milhar. Isso, muito bem. Olha lá no quadro como que vai ficar a representação. Deixa eu até deixar ele maior aqui para vocês verem. Vou colocar ele aqui no meio do slide para, ó, a representação do quadro. Desse jeito aqui, tá? Quem fez só essa linha escrita a primeira, segunda, terceira ordem e aqui em cima o nome da classe, tudo bem. Quem fez só aqui unidade, dezena, centena, unidade de milhar e o número aqui, tudo bem. E quem fez completo também, tá certo. Ok? Ok. Então, aí depois, quantas e quais são as classes desse número? Então, o número ele apresenta 2. 2 classes. A classe das unidades simples e a classe dos Milhares. milhares. Isso. E aí na D, quanto vale cada algarismo? Né? Olha lá, no algarismo. O 3 ele vai valer 300 mil. 300 mil. O 5, 50 mil. o 4, 4 mil. o 8, 800. o 6 60. e o 2. 2. Muito bem. Pessoal, alguma dúvida do que nós falamos agora sobre as ordens, sobre as classes, sobre os valores? Alguma dúvida ou ficou claro? Deu para entender?
Deu para entender? Deu para entender? Sim. Sim? Todo mundo conseguiu entender? Deu para visualizar certinho? Entendeu como que a gente monta o quadro? Sim. Sim? Sim. Legal. Aí, pessoal, olha lá, eu tenho esse último slide. Eu vou depois mandar lá no grupo. Tá? Eu vou mandar lá no grupo para vocês uma lista com alguns exercícios que vocês vão copiar e resolver os exercícios no caderno. Ok? Já está disponível lá no Google Sala de Aula, essa lista de exercícios. Ok? Eu vou depois disponibilizar o link com a aula gravada de hoje para vocês também, para quem quiser assistir de novo, para quiser relembrar algumas coisas. Pessoal, tem as atividades de português, que essa vocês precisam ainda copiar no caderno e responder. Nós já respondemos aqui na nossa conversa, mas precisa copiar e responder lá no caderno, certo? Então, vocês vão fazendo, qualquer dúvida vocês me chamem, tá? Que até às 11 ainda eu vou estar disponível para ajudar vocês. Se tiver dúvida, então me pergunta, mandem para mim, aí podem mandando ao longo do dia as atividades, ok? Quem ainda não entrou lá no Google Classroom, lá no Sala de Aula, entra para se cadastrar, fazer parte da sala. Eu vou postando as atividades lá também. Às vezes até para não sobrecarregar o celular, né? Porque às vezes fica bastante coisa no celular e acaba travando o celular, ok? Alguma dúvida? Não. Não? Não. Não. Deu para entender, então? Então, Sim. Deu. para amanhã, então, nós vamos fazer aqui pelo Zoom de novo. Hoje, ainda bem que não travou, deu tudo certo. Deu para acompanhar, né? Tudo Hoje certinho. deu ok. Hoje foi tudo ok. Então, amanhã a gente faz pelo Zoom de novo. Começo a mandar mais ou menos o horário que eu mandei hoje, umas 15 para as 9 já, o link para ir entrando, certo? E aí amanhã nós temos de novo matemática e português. E às 8 tem a aula de inglês. A professora de inglês vai mandar as atividades para vocês já irem fazendo. Certo? Tá. Certo. Então, pessoal, já continuem fazendo as atividades, né? Façam a de português. Já peguem a lista de matemática também para fazer. Eu já vou mandar lá no grupo para vocês, ok? Quem já pegou no Google Sala de Aula, legal, já pode ir fazendo. E assim que tiver o link da aula no YouTube, eu já mando no grupo também. E vou tentar disponibilizar o link lá no Sala de Aula também, que eu acho que dá para fazer isso. Ok? Professor, Ok. Oi, quem chamou? que horas que vai ser a sua aula amanhã? Amanhã às 9, de novo. 9 horas, tá bom? Tá. Aí eu já vou umas 15 para as 9, eu já vou mandando para vocês o link para ir entrando. Certo? Certo. Então, pessoal, qualquer dúvida vocês me chamem, tá? Vou para perguntar na hora de resolver o exercício. Deixa eu ver se eu consigo, antes de fechar, mostrar para vocês qual que é a lista de exercício de matemática. Ó, é essa daqui. Tá aparecendo para vocês? Sim. Sim. Ó, então tem lá todas as Sim. explicações, ó, todos os quadros, todas as explicações que eu passei na aula, tem lá nessa folha. E aí depois tem lá os exercícios para vocês copiarem e resolver no caderno, tá? O que vai fazer no primeiro exercício? Eu tenho aqui, ó, o número 492. Vocês viram que ele não está em algarismo, ele está escrito por extenso? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão representar com algarismo o número e colocar aqui no quadro. Ó, ó o quadro de ordens e classes aqui. Certo? Então, vai copiar no caderno e representar. Certo? Então, ó, eles estão escritos por extenso, ó, 2.837, 57.125, 251.000, 723.409, 502.310. Então, vai representar com algarismo e colocar no quadro o número, ok? Ok. Segundo exercício,
Tá aqui, ó. Observe os desenhos dos ábacos e faça o que se pede. Então, aqui eu tenho 3 ábacos, tá? O que vocês vão fazer? Primeiro, representar cada número tá no ábaco por algarismo. Então, vamos ver aqui, ó. Esse primeiro, que número será que eu tenho? Ó, eu tenho uma dezena de milhar. Não tenho unidade de milhar. Aí eu tenho 3 centenas, uma dezena, e aqui eu tenho 5 unidades. Que número será que é esse? Ó, uma unidade de milhar, uma dezena de milhar, desculpa, 0 unidade de milhar. Então, 10.000, aqui 315. Então, vocês vão colocar aqui em algarismo. Como que eu escrevo? 1, 0, 3, 1, 5. Certo? E aí vocês vão fazer com os outros dois. Depois, vocês vão escrever por extenso o número, ou seja, vocês vão escrever o nome desse número, tá? Então, vamos supor, 10.315, vocês vão escrever lá, 10.315, com cada um deles, ok? E depois, vocês vão fazer os números no quadro de ordens, ok? Ok. O exercício 3, na verdade, pessoal, ele já está pedindo para fazer no quadro de ordens. Então, vocês vão fazer aqui no 3, tá? E aí, depois, no 4, vocês vão pegar cada um dos números que vocês fizeram aqui no exercício 2 e colocar o valor do algarismo. Vamos supor, 10.315. Quanto vai valer cada algarismo? O 1 vai valer 10.000, né? Aí, o 0, no caso, vai valer 0. O 3, 300. O 1, 10. E o 5 vai valer 5. Que é igual que nós fizemos lá nos outros exercícios das explicações. Certo? Alguma dúvida dos exercícios? Não. Então são esses 4 exercícios para fazer. Já, esse também já está lá no Google, no sala de aula. Ok? Pessoal, então, ó, qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá? Façam com bastante atenção os exercícios e a gente volta a se encontrar amanhã, então, às 9, com português e matemática novamente, ok? Às 9, professor? Às 9, isso. Às 8, aula de inglês e às 9, comigo. Tá. Certo? Certo. Para quem não entrou ainda lá no Google Sala de Aula, já entra, se cadastra. Para quem não conseguiu assistir a aula inteira, eu vou disponibilizar o link depois para vocês assistirem. Ok? Ok. Então, pessoal, até amanhã. Qualquer dúvida, vocês me chamam, ok? Ok, tchau. 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 Tchau.